O Senhor tem me falado já há um mês sobre uma palavra específica que eu gostaria de compartilhar essa noite. Há mais ou menos um mês atrás eu tive um sonho e aí de madrugada eu estou assim, oh meu Deus, eu acho que eu não vou lembrar desse sonho quando eu acordar. Aí eu levantei, fui lá, peguei uma caneta, um papel e comecei a anotar, né? Tudo que o Senhor foi me mostrando em sonho, sabe? Então eu vejo assim como um direcionamento de Deus, e um momento de Deus para a gente fazer aqui na igreja. Então eu gostaria muito que vocês prestassem atenção. Não vai ser uma palavra longa, tá? Vai ser uma palavra mais curta. E aí depois a gente vai fazer aí eu vou contar um pouquinho do sonho, né? E uma direção que eu creio que é o Senhor que tem colocado no nosso coração. Amém? Amém? Então, irmãos, eu queria comentar um pouco sobre o início da igreja, lá em Atos. E vou puxar um pouquinho, porque lá na igreja primitiva, o início da igreja, até uma coisa interessante que o Wesley falou hoje comigo à tarde, ele falou assim, muitas vezes o rio vai passando de lugar por cidades, aí quando você chega numa certa região, aquela água está tão suja, aquela água está contaminada, mas a gente não quer saber daquela água, porque a gente está vendo ela lá na frente. Agora, se a gente for lá na nascente, quando a gente vai lá na nascente dessa água, você vai ver que ela é pura, que ela é limpa, não é? Então, por que eu estou falando isso? Porque a igreja, ela começou lá em Atos, de uma forma que a gente vê hoje muitas igrejas que não andam na mesma conduta, nos mesmos ensinamentos bíblicos, né? Então, por isso que desde quando nós viemos aqui, nós temos falado muito, vamos focar na palavra, né? A palavra de Deus é a base da nossa vida, da nossa conduta. Amém? Então, é a cultura do reino. A gente canta tanto reino, né? Teu reino venha sobre nós. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é nada mais, nada menos do que o governo de Cristo. É o governo de Cristo sobre a minha vida. Lembra que muitas vezes Jesus fala, o reino está dentro de você. Então, são os ensinamentos, os valores, os princípios que a palavra nos ensina, que a gente é transformado dia a dia. E a gente precisa viver aquilo que a gente tem aprendido através da palavra. Então, a igreja primitiva, lá em Atos, gente, Atos é maravilhoso, né? Nós já falamos aqui que Atos, ele é uma ponte para as outras cartas do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Porque tudo que está em Atos, né, o Atos é um livro histórico, né? Então tudo que está ali, por exemplo, foi na primeira viagem missionária de Paulo, então por onde Paulo passou, né? A segunda viagem, a terceira, então por onde Paulo passa, levando o evangelho, por onde os discípulos levam o evangelho, e eles levaram o evangelho para o mundo inteiro daquela época, foi alcançado no mundo inteiro naquela época. Então, a gente precisa conhecer bem Atos, aí vai ser mais fácil de você entender Gálatas, Efésios, Coríntios e daí por diante, não é mesmo? Então ali, Atos mostra a partir da ressurreição de Jesus. Então Jesus morreu por nós na cruz, 3 dias depois ele ressuscitou, não é mesmo? E a partir daí, antes da ascensão de Jesus, ele ficou 40 dias aparecendo a várias pessoas, aos seus discípulos aqui na terra. E Coríntios fala que mais de 500 pessoas viram Jesus ressurreto.
Vocês já viram isso? Mais de 500 pessoas viram Jesus ressurreto. Aí, a partir daí, antes de Jesus ser assunto ao céu, antes dele ir para o Pai, e ele tinha falado que era preciso ele ir para ele enviar o Espírito Santo. Então, ali ele dá algumas instruções para os seus discípulos antes de ele subir aos céus, na frente de todos, à vista de todos, não é mesmo? A Bíblia fala que os seus discípulos ficaram atônitos, né? Imagina, atônitos, vendo Jesus sendo levado aos céus. E aqui em Atos, então ele dá algumas instruções, né? Lucas também fala. Gente, interessante que tem um versículo lá em Lucas, não precisa já abrir não. Lucas, quando Jesus aparece aos seus discípulos, né? Quando a ascensão de Jesus, e no finalzinho, último capítulo 24 de Lucas, no verso 45, fala: então lhes abriu um entendimento para compreenderem as Escrituras. Gente, isso é muito lindo. Pensa aí na sua vida. Pensa um tempo atrás que você não entendia nada, não é mesmo? Você não entendia o Evangelho, né? Você estava preso às coisas deste mundo. Aí teve um dia que abriu o nosso entendimento e a gente vai entendendo as Escrituras, a gente vai conhecendo, a gente vai compreendendo com mais clareza as coisas do Senhor. E aí Jesus fala para os seus discípulos: esperem em Jerusalém até que venha o Espírito Santo. A promessa, que é a descida do Espírito Santo, que foi um dos acontecimentos mais tremendos de toda a história da humanidade, foi a descida do Espírito Santo. A partir daí a gente vê a transformação dos apóstolos, como que aqueles apóstolos que ficavam assim, talvez no mundo da lua, sem entender muita coisa, apesar de estar andando ali com Jesus, 3 anos e pouco, e não tinha assim, não entendia direito as coisas, até que o Espírito Santo veio sobre eles. E o que acontece ali? Aí a gente vê em Atos 2, a descida do Espírito Santo. Então, as pessoas que estavam visitando ouviam aquelas vozes, né? Como de fogo, um som estrondoso. E o que acontece? Alguns falavam: meu Deus, o que é isso? O que está acontecendo? Uns até falaram: será que eles estão embriagados? Mas sendo 9 horas da manhã, não é possível. Aí Pedro vai, e agora, depois que ele recebeu o Espírito Santo, Pedro fala com autoridade. E o que acontece? Depois do discurso de Pedro. É interessante que a gente vê em Atos o discurso de Pedro várias vezes, né? Logo depois vai ter um outro discurso. Eles pegam desde lá do Antigo Testamento a promessa, tudo que vem falando do Messias, do Cristo que viria. E ele vai e leva até Jesus e esclarece para aquele povo. E ali, a partir daquele testemunho do sermão de Pedro, 3.000 pessoas se convertem. 3.000 pessoas se convertem. Está lá em Atos 2, 37. 3.000 pessoas se convertem e são batizadas. Então, mais ou menos 120 pessoas estavam no cenáculo quando o Espírito Santo veio. E logo após o discurso de Pedro, 3.000 pessoas se convertem e são batizados. Agora a igreja cresce. E a igreja cresce e ao mesmo tempo é perseguida. Ela é perseguida de uma tal forma que eles se reuniam até no cemitério. Quando a Bíblia fala de catacumbas, eles se reuniam lá, porque a perseguição nessa época era terrível. Lembra que nós já falamos que os cristãos, eles eram amarrados nos postes, passavam piche nas pessoas e colocavam fogo. O Nero era um endemoniado lá dos quintos, né, gente? Deve existir os quintos, né? Porque tem uns que são piores. E para iluminar toda a cidade, os cristãos
eles eram mortos, crucificados, amarrados no postes para iluminar a cidade. E a igreja era perseguida. E como que esse povo, a igreja, como que eles viviam? E aqui fala, em Atos 2, a partir do 42, fala que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, eles estavam firmes ali, porque tinha o Antigo Testamento, né, gente? Tinha o Antigo Testamento, então eles estavam ali buscando, estudando, querendo, tendo sede, não deixando a chama apagar, que foi falado aqui domingo passado, né? Não deixando a chama do Espírito apagar. Então eles estavam firmes na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Olha só, perseveravam. Tem dia que é difícil, tá junto, mas eu vou assim mesmo. Ou tá junto, estava com saudade. Nós íamos falando dentro do carro com a Tati e o Léo, né? Porque eu fiquei uma semana, desde domingo eu não vim aqui, que saudade que eu estava, né, Tati? A gente veio comentando. Então dá saudade, gente. A gente fica doido para chegar, para encontrar, né? As terças-feiras com as mulheres, os homens. Então é isso. É querer estar junto o tempo todo, nas orações, né? No compartilhar experiências, né, Valeriane, o Nils também, todo mundo aí, ó. Tem muita coisa, gente. O Senhor tem agido no nosso meio, amém? E olha só, em cada alma havia temor. Temor. Gente, tem um versículo que eu acho maravilhoso. Ele está lá em Isaías 8:13. Ele diz o seguinte: o Senhor dos exércitos, a Ele santificai. Seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso espanto. Então, nós precisamos de temor. Nós vivemos em dias que o amor está esfriando. E a gente vê muita gente fazendo coisas absurdas sem temor nenhum. Não é mesmo? Há uns anos atrás eu fiquei horrorizada de ver crente, cristão, com tanta mentira na boca. O amor vai esfriando. Falta de temor, falta da palavra, falta de intimidade com o Senhor. Havia em cada alma, havia temor. E aí, muitos prodígios e sinais eram feitos através deles. O 44, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Tinham tudo em comum. Eles vendiam as coisas que eles tinham, né, de acordo com a necessidade do outro. Eles achavam que Jesus já estava voltando. Então, tudo que tinha, a gente vê durante o livro de Atos, né, muitos vendendo a propriedade e distribuindo aos necessitados. E vendiam suas propriedades, os bens, né, distribuindo entre eles. Agora, olha o 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Todos unânimes no templo. Nós precisamos criar vínculos. Fala comigo, gente. Precisamos criar vínculos. Precisamos ter relacionamentos saudáveis entre nós. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Então, juntos ali, com temor, havia louvor, adoração ao Senhor, havia palavra, sempre a palavra, e uma simpatia entre eles. Agora, lá em 1 Pedro, vamos lá em 1 Pedro, 1 Pedro,
Deixa eu ler aqui o 2, verso 10. Vós, sim, que antes não éreis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. E olha que interessante, olha na sua Bíblia, olha isso na sua Bíblia, tem 4 títulos aí que a tradução deu. Antes do verso 11, a minha está escrita assim, ó, a vida exemplar cristã. Então, antes do verso 11 tem a vida exemplar cristã. Antes do 18, a vida exemplar cristã. Antes do capítulo 3, a vida exemplar cristã. E antes do 3, verso 8, a vida exemplar cristã. Quem tem isso na sua Bíblia? Só o Léo? A Milena tem. Então, aí eu dei o título dessa mensagem, a vida exemplar cristã. Por quê? Porque lá em Atos, a gente vê como que viviam os novos convertidos, como que viviam os cristãos. E aqui Pedro vai instruir, está entendendo? Aqui paralelamente mostra que Pedro era o líder ali. Pedro era líder ali da igreja. E ele vai instruindo aqueles irmãos. Então, no verso 11, aqui, ele vai falar: vocês não são deste mundo, vocês são passageiros, vocês são peregrinos, nós não somos daqui, a nossa pátria é celestial, amém? Quem quer ir, gente? Amém? Glória a Deus, nós temos uma vida eterna com Cristo, nós temos uma vida eterna com o Senhor, onde não haverá choro, nem tristeza jamais. A glória do Senhor vai tomar conta de toda a eternidade. Ele está preparando um lugar para nós. Imagina que lugar é este. E Pedro fala: vocês não são daqui, por isso que vocês precisam andar na contramão. E lá no verso 11, olha lá, vocês precisam abster das paixões carnais, que fazem guerra contra a sua alma. Então as coisas deste mundo não podem nos atrair. O nosso prazer tem que estar nas coisas do Senhor. Nós não somos daqui. E ele continua do verso 11 até o verso 17. Aqui já vai falar, é um apelo que Pedro fala, né? Vocês precisam viver uma vida íntegra. Vocês precisam viver uma vida exemplar. E aqui vai falar quanto às autoridades. Então, olha só, sujeitai-vos, no verso 13, sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano. Então, toda a autoridade, nós precisamos ser exemplar, ter uma vida, uma conduta exemplar cristã. Gente, o homem não tem nada se do céu não for lhe dado. A Bíblia diz isso. Então, quando Pilatos chegou para Jesus, falou assim: olha, eu tenho autoridade para te crucificar, mas também para te livrar. O que Jesus responde? Essa autoridade você não teria se do céu não te fosse dada. Jesus responde para ele: toda a autoridade vem do Senhor. Amém? Então, muitas vezes, o povo está sofrendo por tempo de juízo. Nós precisamos entender isso. E continuando, no 17, tratai todos com honra, amai os irmãos, teme a Deus, honra o rei, a autoridade. A partir do verso 18 até o verso 25, aqui ele vai falar: olha, vocês precisam ter uma vida exemplar. Como? Com os seus patrões.
com seus chefes, quer ele seja bom ou não. Do verso 18 até o 25, olha aí. Do verso 18 ao 25. Está falando, o Pedro está instruindo como que a gente deve agir como funcionário, como servo, né? Submissos aos nossos chefes, né? Aos nossos patrões, quer ele seja bom ou não. E olha o que ele fala. O verso 21. Que nós temos como exemplo seguir os passos de Jesus. Seguir os passos de Jesus. Olha o 23. Porque Jesus foi maltratado, mas ele não fez ameaças. Ele entregava aquele que julga retamente. Então nós devemos ter uma vida exemplar cristã no nosso trabalho, né? E eu acrescento aqui, nós devemos ter uma vida exemplar na nossa escola, porque é muito fácil, domingo, nos cultos, a gente tem uma vida que é tranquilo, não é mesmo? Mas lá fora, aí chega a segunda, a gente vai esvaziando, igual um balão, né? Um furinho do balão, a gente vai esvaziando. Não, todos os dias nós precisamos ter uma vida exemplar cristã. No capítulo 3, Pedro está ensinando, gente, essa multidão. Você sabia que se você voltar lá em Atos, logo depois os 3.000 que converteram e batizaram, e depois teve, Pedro e João estavam indo para o templo, e tinha um coxo, 40 anos tinha o coxo, e ele era paralítico desde nascença. Então 40 anos ele era paralítico, e ali ele é curado, ali ele é curado. Aí mais perseguição para cima, mas o discurso de Pedro aumentou, chegando a 5.000, logo depois, hein, gente? Chegando a 5.000 convertidos, e aí não parava. E Atos 2 fala que o Espírito Santo ia acrescentando dia a dia os que eram salvos. Amém? Então, o capítulo 3 de 1 Pedro, aqui Pedro vai falar como que nós devemos ter uma vida exemplar cristã dentro da nossa casa. Dentro da nossa casa. E ele fala com as mulheres. Mulheres, vocês precisam ter uma boa conduta. Mulheres, vocês precisam ganhar o seu marido que ainda não é cristão. E dá uma dica, calada, não é mesmo? Porque muitas vezes, gente, mulher, cada dia está de um jeito, não é verdade? Não é verdade? Cada semana a gente é de um jeito. O homem, ele é assim. A mulher é assim, ó. Igual aquele negócio lá, como é que chama o negócio lá do coração, do exame de coração? O eletro, não é mesmo? A gente nem se aguenta, gente. Tem dia que eu estou assim, meu Deus, não estou me suportando. Não é verdade? É assim. E por isso que a gente precisa do Espírito Santo toda hora, todo dia, conosco. Nós precisamos estar cheia, sabedoria no falar, cuidado no pensar. Né? Gente, nós vamos dar conta, nós vamos prestar conta de tudo que nós falamos, tudo que nós fazemos. Nós vamos prestar contas, lê lá na palavra. Lê na palavra, nós vamos prestar conta de tudo que a gente faz e de tudo que a gente fala. Né? Vocês sabem o que é galardão, não é mesmo? Então, mulheres, sem palavra alguma, estou lá no verso 1, sem palavra alguma, por meio do seu procedimento transformado pelo Espírito Santo, você transforma muitas vidas. Agora olha que interessante, o verso 4, olha o verso 4. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, é de grande valor diante de Deus. Gente, é de grande valor.
um espírito manso e tranquilo. E muitas de nós precisamos disso. Ainda mais quem é sanguíneo, né? Quem é colérico, não é mesmo? Que não tem nem filtro. Quando vê, já falou tudo o que pensou. O que pensa, fala, né? Aí depois fica assim, ai meu Deus, não devia ter falado isso. Falou, né? Falamos. Então nós precisamos. Porque é difícil? É. Mas o Espírito Santo em nós é que nos ajuda. É Ele em nós. E também no verso 7 ele fala para os maridos. Maridos, prestem atenção. Maridos, vós igualmente vivei uma vida comum no lar. Então a casa é de vocês também. Não é mesmo? Vamos ficar atentos. Ajuda a sua esposa. Não só pega no controle da televisão, mas vai lá, esteja junto. Né? A gente fala muito isso no Casados para Sempre. Se os dois juntar as forças, se os dois arrumam, sobra mais tempo para os dois. Amém? Sobra mais tempo para os dois. Amém. Então, olha só. Tem consideração para com a sua mulher como parte mais frágil. Sim, gente. Frágil emocional. Mulher é. Tem coisa que mulher não aguenta. E agora olha bem. Trata ela com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. É pesado. Isso é pesado. Se você não trata sua esposa com dignidade, se você não trata sua esposa bem, as suas orações não são ouvidas. Está aqui. Estou lendo para vocês. E por último, Pedro vai falar a partir do verso 8. Como ter uma vida exemplar cristã entre os irmãos. Entre os irmãos. Olha só. Finalmente, sede todos de igual ânimo. Tem tradução que fala: sede todos, tenha todos o mesmo modo de pensar. Como assim o mesmo modo de pensar? Se cada um é totalmente diferente. Mas isso que é bonito na unidade do corpo de Cristo. Cada um totalmente diferente, sabendo lidar um com os outros pelo Espírito Santo. Isso que é o bonito na unidade, gente. É isso que é bonito na unidade. Entendeu? Eu sei que muita gente tem isso, né? Essa afinidade. Tem gente que não gosta de mim, mas a gente tenta viver bem. Não é mesmo? E de cada um de nós. Temos as nossas diferenças, cada um é de um jeito. Mas isso é bonito. Olha só, o que nós precisamos então? Logo depois, compadecidos. Sabe o que significa compaixão? Sabe o que significa compaixão? É você sentir a dor do outro. É você se colocar no lugar do outro. Isso é compaixão. Entendeu? Aí muitas vezes, fulano passou por mim na rua, virou a cara. Talvez o fulano, gente, ele é voado. Nem te viu. Eu na rua sou totalmente voada. Então, nós precisamos ter essa compaixão. Eu aprendi uma coisa interessante essa semana. Eu não posso deixar de contar para vocês. O meu neto, de 6 anos, fui buscar ele na escola. Aí ele virou para mim e falou assim: vovó, tem 2 meninas implicando de mim. Eu deixei, implicando de mim. Aí eu estou assim: elas estão implicando com você por quê? Elas falaram que meu desenho é feio. Falei, essas meninas não entendem de desenho, não. Ô, gente, olha o que eu falei para eles. Essas meninas não entendem de desenho, não. Elas sabem que você é artista? É porque a mãe dele é artista plástica, né? E ele é também. Ele tem um tanto de quadro pintado na casa dele. Aí eu estou assim: elas não sabem que você é um artista?
Por isso que elas estão implicando, elas não entendem de arte. Não, vovó, elas entendem sim. Gente, eu aprendi uma lição, como assim, um tapa na minha cara. Aí eu estou assim, entende nada? Entende, vovó. Ah, por que você não falou que o desenho dela que é feio? Aí eu falou assim, não, vovó, o desenho dela é bonito. Aí eu fui murchando, né? Falei, olha, gente, como é que a gente é? Olha que absurdo que eu fiz, né? Não, vovó, é bonito. E eu ainda falei, nossa, mas que menina chata. Eu tomei a dor daquele menina chata. Não, vovó, ela não é chata, não. Aí, fiquei com aquilo de manhã, né? Aí, à noite, antes dele dormir, depois da janta, eu sentei com ele. Falei, Benjamin, deixa eu conversar com você. Benjamin, você me ensinou uma coisa tão forte. Sabia que Jesus fala que a gente tem que ser como criança? Porque, olha o seu coração puro. Apesar das meninas, né, implicando com você, falando isso, você está vendo de uma outra forma. E Jesus ensina isso, que nós devemos amar os nossos inimigos. Nós devemos orar por aqueles que nos perseguem. E eu ensinando o contrário para o menino. Falei, seu coração é lindo. Seu coração é lindo. Então, assim, aprendi com ele. Aí eu lembrei disso aqui. E aqui fala, ó, fraternalmente amigos. Gente, nós precisamos criar vínculos, como eu falei no início. Nós precisamos ter relacionamentos saudáveis entre nós aqui. E sermos misericordiosos, humildes. Jesus fala isso, Jesus nos ensina. Né? Aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração, não pagando mal por mal. Aí, ó, o exemplo que eu dei, né? Não pagando mal com mal, injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bem dizendo. O que é bem dizer? Bem dizer, gente, é falar coisas boas. Falar coisas boas. A gente anda totalmente ao contrário da justiça do mundo. Então, bem dizer, pois para isso mesmos foste chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a sua língua do mal. Evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz, empenhe-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Gente, é tremendo isso. Esse texto, esse conselho, essas instruções da gente ter uma vida exemplar cristã, tinha que ficar assim, do lado da nossa cama, escrito ali do lado da nossa cama, ou pregado na nossa parede. No início da minha conversão, eu tinha mania de escrever papéis e colar, né, nas paredes do meu quarto, versículos, né, para decorar. E é isso. Então, muitas vezes a gente lê, mas não entra. Fica só aqui e não entra no coração, não gera vida, não há mudança, não há transformação. E nós precisamos servir uns aos outros. Nós precisamos servir. Eu não sei se vocês lembram da Cleide e da Rose, duas amigas minhas que vieram aqui, acho que foi ano passado, início do ano passado. Vocês lembram? A Cleide pregou aqui, lembra? Então, aí as duas ficaram lá em casa. E aconteceu uma coisa interessante, que quando nós acordamos, porque elas vieram no sábado e foram embora no domingo, ou melhor, vieram domingo, né? A Cleide foi que perdeu o marido no Covid. Oi? A Cleide foi que perdeu o marido no Covid. Ah, tá. A Cleide foi aquela que deu testemunho que o marido dela morreu de Covid, né?
com 40 anos, não sei se vocês lembram. E ela ficou viúva. E então ela e a Rose são duas pastoras, amigas nossas, que nós formamos juntas, né, lá no seminário. E aí um dia, no domingo, né, quando nós acordamos, sabe o que elas fizeram? Elas acordaram num silêncio total, limparam minha casa todinha, varreram, né, passaram o pano. E na hora que eu acordei, estava terminando de tirar a poeira lá da estante, lá da sala. Já tinha lavado até o banheiro. Eu falei, uai, gente, o que vocês estão fazendo? Aí ela falou assim, não, nós acordamos cedinho. Nós viemos aqui para te servir. Nós viemos aqui para te servir. Que coisa linda. Foi lindo. Aí acabou, a Rose é costureira, né? Ela está assim, Cláudia, vai lá no seu armário e pega a roupa sua e do Wesley. Tudo que está descosturado e traz aqui, que enquanto eu estiver aqui eu vou costurar tudo para você. Aí o Wesley, mais que depressa, né, pegou umas bermudas lá para Cizi, né? Acho que nem existe mais, a gente. Existe? Aí ela ceziu lá umas bermudas dele. Elas falaram, não, nós viemos para servir. Gente, isso é muito lindo. Agora eu vou contar o sonho que eu tive para vocês. Deixa eu pegar aqui. Então, bem antes do acampamento nosso. Ai, tá achando não. Ajuda aqui, meu filho. Tá achando papel não, mas eu sei. Acho que eu não trouxe. Bem, eu tive, até contei na época para a dona Maria Antônia, né? Eu sonhei assim, algumas situações. Eu vi assim dentro de uma casa, e nessa casa tinha uma pessoa que fazia massagem para fora. Ela trabalhava com massagem. Aí chegou uma outra mulher e falou assim, hoje você não vai fazer massagem. Eu vim aqui para fazer massagem em você. Aí ela pegou e fez massagem nas costas da outra, no pé, fez massagem na outra. Aí depois eu vi uma outra casa, me lembro o sonho aí, que eu não estou achando a folha aqui não. Aí eu vi uma outra situação de uma pessoa que estava cansada, ela estava um pouco enferma, arrumando casa. Aí chega uma outra irmã e falou assim, eu vim aqui para te ajudar a arrumar sua casa. E arrumou a casa para ela. E tinha mais uma outra situação. Aí eu acordei com aquilo em mente. E fiquei assim, meu Deus, não conheço ninguém. O que você está querendo me ensinar com isso, né? E o Senhor foi trabalhando no meu coração, né? Que a gente precisa ensinar uns servir o outro, uns pelos outros, conectados, criar relacionamentos saudáveis entre nós. É isso que Pedro ensina aqui, sabe? A gente precisa ter uma vida exemplar, uma vida cristã exemplar. Então, assim, eu separei um monte de versículo que fala sobre isso. Assim como Cristo deu a vida por nós, nós também devemos dar a vida uns pelos outros. E vários versículos que falam sobre isso, que nós precisamos servir uns aos outros. E uma outra coisa, gente, tem muitos irmãos que eles são acostumados só a receber e não tão acostumados a dar. Foi uma outra coisa que o Senhor me falou naquela noite. Então, a gente não tem que ser somente o provido. Nós precisamos também ser o provedor da vida do irmão. Amém? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, nós precisamos ser o provedor da vida do outro. Não só o que recebe, mas o que eu posso fazer, eu vou fazer. O que eu sei fazer, eu vou fazer. O
que eu posso dar, eu vou dar. E me esforçar por isso. Então, pensando nisso, igual eu falei para os irmãos, com essa direção do Espírito Santo, nós fizemos aqui vários papéis com o nome de cada família. Nós fizemos vários papéis com o nome de cada família. E você vai tirar um papelzinho sem ver. E esse mês de maio, não tem aí não, né, Cat? Nós colocamos, gente, através de oração, como eu falei com vocês, com muito temor, um direcionamento do Espírito Santo. Esse mês de maio nós vamos ter um mês da família. Amém. E neste mês da família, nós vamos interceder por uma outra família. Amém? Nós vamos interceder por uma outra família. Mas não só interceder, tá bom? Então, nós vamos convidar a família que você tirar, ou para um cafezinho, ou para um biscoitinho, ou para um jantar de gala, ou para alguma coisa que o Senhor tocar no seu coração. Ou vou ali pagar um picolé para você, vamos lá? Amém? Amém? E se você sentir alguma coisa que você tem, que você goste, isso é importante, sabia? Alguma coisa sua que você goste muito, e que se você ser tocado no seu coração, de abrir mão e dar para essa outra família, como uma forma de carinho, nós vamos fazer isso. Vem cá, amor. E aí, nós vamos fazer isso, irmãos. Eu tenho certeza que nós vamos ter experiências tremendas através disso. Amém. Irmãos, a Cláudia estava lembrando do dia que a Rose e a Cleide vieram. Irmãos, esse negócio tocou tanto no meu coração, porque a gente estava servindo elas. Elas estavam vindo aqui e a gente queria dar o melhor para elas lá na nossa casa. A gente fez um lanche e tal. Aí chega uma hora que sem a gente perceber, elas começaram a nos servir. E o maior beneficiado de tudo isso, porque a Rose, ela é costureira, e é costureira boa mesmo, sabe, de profissão. E quando ela falou assim, olha, Wesley, Cláudia, eu estou aqui, vou ficar a tarde inteira aqui com vocês, nós vamos ficar conversando, mas eu quero que vocês tragam tudo que está estragado, porque a gente não estava com muito tempo para poder fazer nada, né? Eu tinha ganhado umas 10 calças jeans e bermudas do meu filho, e todas porque a perna dele é muito grossa, então ela vai corroendo por baixo, e você olha assim, a calça lindona, mas estava tudo corroído por baixo. Eu falei, isso aqui tem jeito? Uma vez eu entreguei para uma pessoa, uma costureira, ela falou assim, não, joga fora que isso aí não dá certo não. E a Rose pegou, não, pode me dar que eu vou fazer tudo. Gente, mas ficou tão bom. De repente eu tinha 2 calça jeans, eu passei a ter 10 calça jeans. Eu comecei a liberar de tanta roupa que eu fiquei, mas me fez tão bem. Eu falei, gente, que bom. Eu estava precisando de bermuda, eu estava com uma sacola toda parada. Está vendo como é que é importante a gente servir, a gente não só receber, mas a gente dar também, né? Então, nós vamos colocar em prática isso na nossa vida. Eu vou passar aí embaixo, eu que fiz a relação com base nas famílias que a gente tinha no hall de membros. Então, se ficar alguém de fora, a gente vê depois. Então, gente, vou ler só 2 versículos. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos, tá? Está lá em 1 João 3,16. E eu gostaria de ler Gálatas 6,10. Enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente os da família da fé.
Amém? Então, irmãos, tem muitos versículos que falam sobre isso. Você sabe uma coisa que, há muitos anos atrás, eu conheci uma mulher que eu, assim, achava tão bonita as coisas que fazia na família dela. Ela falava assim, todo domingo, a minha família toda junta panela. Aí eu falei assim, mas como é que é isso? Ela falou assim, cada um faz um prato e vai todo mundo lá para casa, ou para casa da minha irmã, cada um leva um prato e junta e fica aquele tantão. E a família inteira come. Eu achei interessante o junta panela. Tentei fazer na minha família, até hoje não consegui, não. Mas, fica a dica. Fica a dica. Vamos criar relacionamentos saudáveis. Vamos nos conectar mais uns com os outros. Amém? Então, enquanto tivermos oportunidade, vamos fazer. Né? E eu queria ler um versículo, deixa eu ver se está em Efésios. Será que é esse aqui? Efésios 6, 8. Aqui, ó, olha Efésios 6, 8. Certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isto outra vez do Senhor. Quer seja servo, quer livre. Gente, tudo tem um retorno. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Então vamos criar. Todo mundo já tirou aí? Amém? Amém.